falamos então, na sexta-feira sobre esse propósito da mudança. E não é uma mudança, irmãos, passageira. Não é uma mudança de um dia, 3 dias, uma semana, apenas um mês. Mas é uma mudança, como permanente. E o que a palavra de Deus nos fala? Vamos abrir a nossa Bíblia para relembrar, para recapitular. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5. Nós vamos ver aqui como encontrarmos uma verdadeira mudança. Através de quem, irmã Dani? Como? Aqui diz, 2 Coríntios 5, 17, diz assim, assim que se alguém está em Cristo, o que é estar em Cristo? Primeiro, é ter acreditado que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o único caminho, é a única maneira de nós acessarmos o Pai. Não tem como chegar até o Pai se não for pelo Filho, diz a palavra. Não tem como nós chegarmos no céu sem Jesus, que é o caminho. Então eu creio que não há salvação fora de Jesus, que Jesus é o mediador. Eu creio que Jesus é o Salvador. Amém. Acreditei, irmã Dani. Agora eu confesso com a minha boca: Jesus, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, seja o Deus da minha vida. Entra no meu coração, transforma a minha vida. Amém. Jesus está em mim. E agora, irmã Dani, agora você não pode, irmãos, sair de Jesus. Você deve permanecer em Jesus. João capítulo 15, anota para você lá em casa, diz que Jesus, ele é a videira e nós somos as varas, nós somos os ramos. E nós devemos não estar apenas em Jesus numa fase, num momento da nossa vida, Tem pessoas que vivem com Deus de fase, Tá tudo bem, tá na igreja, levantou a luta, saiu da igreja, Ou se não, vai dar uma volta no mundo, apertou o sapato, levantou o problema, o mal bateu na porta, a pessoa vem correndo para a igreja. É o crente Raimundo, tem horas que está na igreja, tem horas que está no mundo. Então não pode ser assim, irmãos. Nós temos que permanecer em Jesus, permanecer na palavra de Deus. E isso você vai ver lá em João 15, que quando nós permanecemos em Jesus, na palavra, nós pedimos o que nós queremos, nós pedimos o que nós precisamos com base bíblica e nós somos ouvidos. Nós somos atendidos. Então, estar em Cristo é ter aceitado a Cristo e é estar na palavra. Não é estar no que eu penso, no que eu acho, não é estar apenas numa igreja, mas é estar no Evangelho, é estar na palavra de Deus, é procurar, irmãos, viver de acordo com a palavra de Deus. Aí diz assim, que se alguém está em Cristo, o que Cristo faz? Uma nova criatura é. As coisas velhas, a velha criatura, o passado, o pecado, a morte, o mal, as coisas velhas já passaram. E em Cristo, o que diz aí? Eis que tudo se fez, o que, irmãos? Tudo se fez novo. Então, em Cristo nós somos transformados. Em Cristo nós somos recriados. Em Cristo nós somos chamados para uma novidade de vida. E aí semana passada nós vimos, em Isaías ali, 43, 45, nós vimos ali que o nosso Deus, ele diz: eis que eu faço uma coisa nova. Eu coloco um caminho no meio do deserto, eu coloco um rio no meio do ermo. Então foi Deus que disse: eu faço, eu quero fazer, algo
novo, te levar a uma mudança de vida. Não partiu do coração do homem, pelo contrário, a gente tem a tendência a ficar, né, irmãos, como? Acomodado, acostumado. Só sai da zona de conforto quando, irmãos? Quando levanta o problema, quando levanta a dificuldade, né? E até eu dizia que o deserto muitas vezes vem para nos tirar da zona de conforto. A pessoa já se alimentou ali, já tirou toda a força daquela terra, daquele lugar, já não tem mais vida, e Deus fala: ei, está na hora de sair daqui. Eu vou te dar um caminho, eu vou te dar uma diferença, né? Para você viver algo novo, para você viver algo diferente. E aí nós vimos também, né, irmãos, em Apocalipse 21, que Jesus, assentado no trono, ele diz que ele faz nova todas as coisas. E essa é a maior promessa de todas, que um dia Jesus vai vir nos buscar, nós moraremos com ele no céu, na eternidade. Diga: ô glória! Diga: o meu alvo, o meu objetivo é o céu, amém? E aí, irmãos, essa terra, tudo será consumido, tudo será destruído a fogo. E ele diz: um novo céu, uma nova terra, um renovo, tudo vai se fazer como, irmãos? Tudo vai se fazer novo, vai acontecer uma mudança, né? O que? Completa. Então, o que nós entendemos com a palavra de semana passada? Mudança só com Jesus. Mudança verdadeira, mudança completa só com Jesus. Mudança é ideia do homem? Não, é plano, é ideia, é vontade de Deus. Então eu começo a estudar a palavra, eu começo a aprender a vontade de Deus. Epa, Deus não me quer nesse lugar. Chega de deserto, chega de escassez. Deus tem um novo para mim. E agora, irmã Dani, já entendi a vontade de Deus. Já entendi que Deus quer uma mudança na minha vida. E agora, irmã Dani, o que fazer? Olha só o que diz aqui no Salmo 37. Vamos abrir a nossa Bíblia. Salmo 37, bem conhecido, né? Salmo capítulo de número 37. Agora nós temos que alinhar, irmãos, a nossa vida, o nosso coração, né, com o céu. Essa é a vontade de Deus, e a vontade de Deus tem que ser estabelecida na terra. E a vontade de Deus tem que ser estabelecida na nossa vida. Amém? E qual é a nossa parte para viver o novo? O que eu preciso fazer, irmã Dani? Olha só o que diz. Salmo 37, versículo de número 5, a Bíblia diz assim, ó: entrega o teu caminho, entrega a tua vida, os teus planos, entrega tudo que você tem, tudo que você é. A quem, irmãos? Ao Senhor. Amém? E o que você precisa? Confia nele e ele tudo fará. Amém? Quem crê que Deus tem o poder de transformar? Quem crê que Deus tem o poder de fazer a mudança que nós precisamos? Você crê? Eu creio, irmãos, que Deus tem todo o poder. Mas para Deus poder fazer a mudança, para Deus poder transformar a minha vida, eu preciso me colocar aonde, irmãos? Nas mãos de Deus. Não adianta. Você precisa colocar a tua vida na mão de Deus, para que Deus ele possa então, com liberdade, fazer a obra, irmãos, transformar a tua vida, transformar o teu coração. Eu lembro que na minha adolescência, a minha avó sempre dizia: Deus é cavalheiro. Deus não entra invadindo, né? Deus não entra, né, arrombando, não. Ele fica batendo na porta do nosso coração. Ele fica esperando, irmãos, uma atitude da nossa parte. Que atitude é essa, irmã Dani?
de entregar a nossa vida, de entregar o nosso coração, de dizer amém, Jesus, amém, tá bom, o Senhor quer fazer uma coisa nova na minha vida, o Senhor quer me mudar, o Senhor quer me transformar, tá bom, Jesus, eu me entrego ao Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, muda as coisas de lugar, me transforma, amém? Então, quando nós entregamos a Deus, nós estamos falando sim ao plano de Deus, à vontade de Deus, ao trabalhar de Deus, aonde? Na nossa vida. Então esse é o nosso papel, colocar o nosso coração nas mãos de Deus para vivermos a mudança, para deixarmos Deus nos transformar. E além de entregar, além de colocar na mão de Deus, o que diz ali? Que nós precisamos confiar em quem, irmãos? Na força do nosso braço? Em nós mesmos? É isso? Não. Nós precisamos confiar no agir de Deus, no trabalhar de Deus. Nós precisamos confiar que Deus está agindo, que Deus está operando, que o milagre vai acontecer, que a transformação vai acontecer. Amém? Colocar a nossa confiança em Deus. E aí o versículo termina fazendo uma afirmação. Por que eu devo confiar? Porque Ele tudo fará. Ele tem o poder para gerar a mudança que eu preciso. Ele tem o poder, irmãos, para gerar o milagre que eu preciso. E aí nós temos que confiar. Manter a nossa fé viva. Manter a nossa fé, irmãos, como firme em Deus e no poder de Deus. Irmã Dani, como é que eu vou confiar em Deus? Irmã Dani, como é que eu vou manter a minha fé viva? Para você estar vivo, você precisa de oxigênio. Precisa ou não precisa? Uma pessoa que para de respirar, acontece o que, irmãos? Ela morre. Amém? E o que é o oxigênio para a nossa fé? Como é que eu mantenho a minha fé viva? Olha o que diz aqui. Romanos, capítulo de número 10. Romanos capítulo 10. Esse é o oxigênio da nossa fé. Isso que vai trazer vida para a nossa fé. Que triste, né, irmãos? Uma pessoa quando está no hospital, está perdendo os sentidos vitais, né? O coração está parando lá. O médico tem que vir, tem que fazer o quê? Tem que dar um choque naquele coração. Tem que reanimar aquele coração. E às vezes a fé da pessoa está assim, fraquinha, né? Quase parando. E aí nós precisamos reanimar, reavivar a nossa fé, né? Aí diz aqui Romanos, capítulo de número 10, versículo aqui de número 17, diz assim, ó: de sorte que a fé é pelo ouvir, não só uma vez, mas o ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O que vai manter a nossa fé viva, o que vai nos manter, irmãos, confiando em Deus, que Deus tem o poder para gerar a mudança que eu preciso, que Deus é Deus de milagre, que Deus é Deus de ressurreição, que Deus é Deus de transformação, que Deus é Deus de cura, Deus é Deus do impossível. O que vai manter isso vivo no meu coração é a palavra de Deus. É a palavra de Deus.
Tem pessoas que dizem assim: irmã Dana, eu estou me sentindo fraco na fé. Irmã Dana, eu estou sentindo as minhas forças, irmã Dana, enfraquecidas. Como é que você vai fortalecer a tua fé? Ouvindo a palavra de Deus, irmãos. Ah, mas eu ouvi, eu não entendi. E você vai jogar a toalha? E você vai parar? Não. É ouvindo, 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 até entrar no coração. Até, irmãos, dar aquele estalo e você alcançar a revelação que vai abrir os olhos, que vai iluminar o teu entendimento. Quantas vezes o pastor prega aqui domingo de manhã, aí enquanto ajeitamos o almoço, arrumamos as coisas, ele fica ouvindo a pregação dele. Aí depois prega de tarde, aí prega de noite, a mesma palavra, e aí escuta de novo. E aí eu digo: mas de novo escutando? Mas tu gosta de te ouvir, né? E ele fala: não, tem que ouvir até entrar no coração. Tem que ouvir até entrar no coração. Então nós temos, irmãos, que ouvir a palavra de Deus, né? Começando agora o ano de 2023. Faz com Deus um propósito de ler a Bíblia toda em um ano. Não me responda, mas você já leu toda a Bíblia? Irmã Dana, eu já li a Bíblia toda em um ano. Teve aquele propósito, né, de ler a Bíblia toda, foi em 3 meses, irmãos. Foi 3 meses. Aquele foi puxado, né? Nossa, aquele foi puxado. E aí o que a gente nota, irmãos? Cada vez que a gente lê a Bíblia, mas eu já tinha lido a Bíblia toda, não lembrava desse versículo. Mas eu não me lembrava desse entendimento, olha só o que aconteceu. Não é assim, irmãos? Então nós precisamos manter a nossa fé viva. E a nossa fé só vai ficar viva, o que vai sustentar a nossa fé não é pensamento, não é sentimento, mas o que vai sustentar a nossa fé é a palavra de Deus. É aqui, ó, o que está escrito. Amém? Porque diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir, o entender pela palavra de Deus. Você lendo a Bíblia, você lendo, ouvindo, meditando, se aprofundando, você aprende a confiar. Não, Deus está trabalhando. Não, Deus está operando. Não, irmã Dani, Deus está fazendo. E é isso que nós precisamos, irmãos. Crer aqui, ó, no que está escrito, na palavra de Deus. E aí, nós provamos uma mudança na nossa vida. Vai um pouquinho mais para frente. Você estava em Romanos 10, agora vai para o capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Então, Deus é um Deus de mudança. Deus é um Deus de novidade. Ele disse: uma coisa nova eu faço. Uma coisa nova eu faço. Amém? Eu creio. O que eu faço? Eu me entrego. Mas me entrego não com dúvida. Eu me entrego e confio. Eu me entrego com fé. Eu me entrego e eu fico ali, ó, na palavra, meditando, colocando lenha na fogueira, mantendo a fé viva, mantendo a fé ali aquecida, fervorosa em Deus. Amém? Aí Romanos 12 diz assim, ó, versículo de número 2, também bem conhecido, diz assim, ó: e não vos conformeis com o que, irmãos? Com este mundo, né? Não vos conformeis. Tem uma tradução que diz: não se amoldem
aos padrões desse mundo. Irmãos, o mundo vai tentar jogar um balde de água fria na nossa fé. Porque o Deus desse século, o Deus desse mundo, irmãos, é quem? É o diabo. E o diabo quer, irmãos, que a nossa fé seja viva? O diabo quer que a nossa fé fique confiando e esperando em Deus. O diabo quer? Deixa marcado aqui. Por que o diabo não quer que a nossa fé fique viva? Olha só o que diz João, Evangelho de João, capítulo 11. João capítulo 11. Aqui foi o próprio Senhor Jesus que disse, em João 11. João capítulo 11, versículo de número 40, Jesus diz assim, e disse-lhe Jesus, eu não te hei dito, eu já não te falei, que se crerdes, se você tiver fé e colocar a tua fé em ação, o que diz aí? Verás a glória de Deus. Irmão, se você colocar a tua fé em ação, não adianta, você vai ter resultado. Você vai ter milagre para contar. Você vai ver a glória de Deus. Quantas vezes Jesus chegava e Jesus dizia, seja feito segundo a tua fé. Seja feito segundo a tua fé. Não é segundo a tua vontade. Não basta ter vontade. Vontade todo mundo tem, irmãos. Vontade de vencer, vontade de mudar, vontade de ir para frente, vontade todo mundo tem. Mas precisa ter fé. Vai ser feito segundo a tua fé. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Os olhos do cego vão se abrir, o aleijado vai levantar, vai caminhar. Se você crer, a obra vai acontecer. O que você precisa é ter fé nesse Deus de mudança, nesse Deus de novo, nesse Deus de milagre. A palavra diz, não se amolde a esse mundo. O mundo vai tentar matar a tua fé. Não, mas hoje não é bem assim. Da onde que o cego vai enxergar? Da onde que o surdo vai ouvir? A gente não viu na reunião do missionário? Aquela pessoa que nem o aparelho auditivo não tinha. O ouvido era oco, não tinha nada por dentro para ouvir, irmãos. E aquela pessoa voltou a ouvir. O missionário diz, eu não sei o que aconteceu, eu sei que aconteceu um milagre. Não sei se ela estava ouvindo sem o ouvido por dentro. Não sei se Deus recriou o ouvido por dentro. O missionário diz, vai e faz um exame para o médico dizer o que aconteceu, porque eu só sei que é milagre. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O diabo vai tentar gerar incredulidade. Ah, não, mas não é bem assim. Para isso acontecer, algumas pessoas, só para o missionário. A palavra diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Se você não crer, você não vai orar. Se você não orar, se você não crer, não vai mesmo acontecer. O diabo já te ganha antes mesmo de você agir. Olha que forte isso, irmãos.
Então, vamos voltar para lá. Vamos voltar para Romanos 12. Diz: não vos conformeis com esse mundo. Não se amolde aos padrões do mundo. Mas de que maneira que eu vivo uma mudança, uma transformação? Aí diz: mas transformai-vos. Está dizendo, irmãos, que Deus vai nos transformar? É isso? Não, está dizendo que nós vamos nos transformar. Nós vamos mudar. Quando? Quando nós mudarmos aqui, ó, a nossa mente. Deus quer uma mudança para nós. Deus nos dá um novo coração. Um coração de carne. Um coração sensível. Deus recria, irmãos, em nós tudo novo. Mas aqui na mente, Deus não faz lavagem cerebral. Deus não faz, irmãos, lavagem cerebral. Você se converte, você lembra quem você era, o que você fazia, da onde Deus tirou. Sim ou não? Lembra de tudo. Tem o mesmo pensamento. E que pensamento é esse? Pensamento do mundo. Porque antes de você ter Cristo, você vivia onde? Nas coisas do mundo. Então, para mudar, tem que mudar o pensamento. Não pode achar que é normal, irmãos. Todo o pensamento que você tinha antes da tua conversão. Tem que conferir aqui, ó, nas Escrituras. Fazer um cara crachá, né? Será que isso aqui é eu que estou pensando? Ou será que esse pensamento o diabo veio girando em mim, colocando em mim desde a infância? Pensamento às vezes de rejeição, pensamento às vezes de fragilidade. Quanto pensamento, irmãos, que é gerado em nós desde a nossa infância. Pensamentos de medo, de limitações, né? Então, Deus ele fala, não se amolde a isso, mas seja transformado. Deus muda, Deus transforma, mas ele me inclui no processo. Tem a minha parte de renovar a minha mente. Então diz aqui, ó, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como? Meditando na palavra de Deus, examinando as Escrituras, conhecendo a mente de Deus, recebendo, irmãos, a mente de Cristo. E aí Deus vai mudando a nossa mente. Nós vamos indo mais além, nós vamos indo mais longe, nós vamos vivendo coisas que nós nem imaginávamos viver. Amém? Imagina Abraão avançado de idade, a esposa dele estéril, e Deus vem e mostra algo diferente para ele. Deus ele fala, eu vou querer fazer de ti o pai de uma grande nação. Mas Deus, minha esposa é estéril, eu sou vovô, sou avançado de idade. Mas Deus mostrou algo que, irmãos, novo. Deus mostrou algo diferente para ele. Amém? Então, para viver essa mudança, para experimentar a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, precisa aqui, ó, mudar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Deixar a palavra nos confrontar, deixar a palavra nos transformar, e aí a gente começa a provar
o melhor de Deus na nossa vida. Irmã Dani, e é importante eu cuidar do meu pensamento, muito, irmãos, muito importante nós cuidarmos do nosso pensamento. Porque o que nós pensamos, nós falamos. No que nós pensamos, nós acreditamos. Ou nós vamos acreditar em Deus, ou não. Amém? Então é importante. Olha só o que diz Provérbios 23. Provérbios 23. Sabe, irmãos, que eu fui para fazer a autoescola, né? Eu tinha já feito a autoescola quando eu estava grávida da Esther. Então imagina só. A Esther está com 7 anos. A Esther estava na barriga. Eu lembro que eu ficava mastigando chiclete porque eu enjoava. Aí eu rodei grávida, mudamos de cidade, fomos de Charqueadas para Lajeado. Levei aqueles sustos, hormônios a 1000, né? Aí parei, já não fiz mais a autoescola. Passamos por várias cidades depois. Uma hora o pastor falou em Bagé: amor, vai tirar tua carteira agora. Eu falei: não, a gente já está aqui quase há 3 anos, vou começar a tirar a carteira de novo. O que vai acontecer? Nós vamos ser transferidos de novo, né? E de Bagé, a gente foi para onde? Para Bento Gonçalves. Quem conhece Bento? Irmãos, Bento é só morro. Bento é só subido. Imagina fazer a autoescola numa cidade que já é tudo inclinado, né? Aí chegou em Bento, falei: não, aqui em Bento também não, né? Não vai ser aqui. E eu tava como? Empurrando com a barriga. Você tá entendendo isso? Tava empurrando com a barriga. E aí nós estávamos aqui em Alvorada. Falei: meu Deus, Alvorada é igual Porto Alegre, né? Os carros se enfiam na frente do outro, e aquele trânsito, e aquela loucura. E eu arrumando desculpa para ir tirar a carteira. Eu lembro um dia, irmãos, que a gente foi para uma reunião de intercessão, quinta-feira, com o pastor Victor, né? Ali na sede de Porto Alegre. E aí o pastor começou a oração falando de João 14, aonde Jesus ele diz: tenham fé em Deus e tenham fé também em mim. Jesus disse, né? Tenham fé em Deus e tenham fé também em mim. E aí o pastor falou assim: irmãos, às vezes não é difícil acreditar em Deus. Que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus quer a mudança, que Deus quer um milagre. É difícil acreditar em Deus, irmãos? Não é difícil. Mas às vezes é difícil acreditar em quem? Em nós. Deus pode, mas eu não posso. Deus quer, mas eu não consigo. Não é assim? E às vezes a gente coloca aquela dificuldade, a gente coloca aquela incredulidade. E o pastor Victor falou: irmãos, Deus está em você. Deus está em você. Se Deus está em você, você tem que acreditar na capacidade de Deus que está em você. Você precisa acreditar tão bem em você que você pode. Deus não fez nenhum ser humano incapaz, nenhum ser humano burro. Amém, irmãos? Deus não fez. E aí eu ouvi aquilo começou a queimar no meu coração. E a gente saiu daqui falando da minha autoescola. O pastor falou: e aí, quando é que tu vai fazer? Vai ou não vai? E eu pensando comigo: não, é muito movimentado. Não dá, Alvorada, não dá. Eu ia empurrar com a barriga de novo. Mas quando eu cheguei lá e o pastor falou isso, irmãos, confirmou, veio a palavra, e a palavra falou, e eu coloquei ali, e encaminhei para fazer a autoescola. Não foi fácil, rodei em Alvorada também, mas em Alvorada também, irmãos, eu passei. E eu fui ali e peguei a minha carteira de motorista. Ontem eu fui ali trocar o pneu do carro. Olha só, eu que fui na borracharia. Que bênção, né, irmãos? Mas o que a gente vê, irmãos?
Às vezes o diabo vai colocando tanto pensamento, vai nos moldando uma pessoa medrosa, vai nos moldando uma pessoa insegura, vai nos moldando uma incapacidade que não nos pertence. Então a palavra de Deus diz: não se molde a essas coisas, mas seja transformado. Você que era covarde, se torne corajoso. Como? Nós estávamos no mês da valentia, né? Como? Pela palavra de Deus. Mudando, vencendo, irmãos, um desafio por vez. Vencendo um desafio por vez. Cuidando do teu pensamento, cuidando daquilo que você está meditando, que você está ocupando na tua mente. Porque aqui diz, Provérbios 23, versículo de número 7, a palavra de Deus diz assim: porque como imaginou na sua alma, no seu interior, o que diz a Bíblia? Assim é, assim vai acontecer. Se você pensa que você não pode, você não vai conseguir, você não vai poder, você vai perder para você mesmo, você não vai conseguir confiar, porque você ficou pensando, meditando, interiorizando isso, irmãos, dentro de você. Mas quando você se coloca na presença de Deus, Jesus, eu estou aqui, coloco o meu coração nas tuas mãos, me ajuda a confiar, e vai ali buscando, irmãos, meditando, tendo fé, animando a fé, colocando lenha na fogueira. O teu maior incentivador, irmãos, depois de Deus, que Deus é o maior de todos, né? Ele fica torcendo por nós. Ele fica lá, irmãos, nos incentivando aí a crescer, a melhorar. Depois de Deus, o nosso maior incentivador tem que ser nós mesmos. Tem que ser nós mesmos. Deus vai usar pessoas de perto para nos colocar para baixo. Vai ou não vai? Por quê? Porque a gente acredita. Porque a gente dá ouvido. Porque machuca. O diabo vai usar pessoas de perto. Então, nós temos que buscar o encorajamento na palavra de Deus e ficar ali dentro de nós, pensando na palavra. Não, eu posso todas as coisas. Eu posso, porque é Deus que vai me fortalecer. Eu fiquei pensando, né? Deus está em mim. Eu creio em Deus. E eu creio que Deus vai me capacitar. Amém, irmãos? Então, se incentive. Torça por você. Pregue para você. Às vezes em quando, assim, Jesus amado, eu prego para mim: calma, calma, calma. Aí eu começo, né? Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Aí eu começo a pregar para mim, começo a respirar fundo, né? Por quê, irmãos? Que nós temos que cuidar. Cuidar com o pensamento. O pensamento vai acabar virando atitude. O pensamento vai acabar virando palavra. O pensamento, irmãos, vai ser estabelecido como eu penso na minha alma. Assim vai ser. Assim vai se tornar. Então, que seja uma bênção. Amém? Então, que seja segundo a palavra de Deus. Guarda essa palavra no teu coração.